Boa noite, pessoal. Na live de hoje vamos falar um pouquinho sobre transplante renal e tem uma convidada muito especial, que é a Camila Linhares, que conhece tudo sobre transplante e vai poder conversar com vocês e orientar, tirar suas dúvidas. Então sejam bem-vindos. Vamos lá. Sejam todos aí muito bem-vindos. Live de hoje vamos ter uma convidada muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre transplante renal. Então hoje eu convidei a Camila para a gente conversar sobre transplante, que é um assunto que vocês gostam demais, que vocês perguntam e tem muitas dúvidas, e nada mais do que convidar uma pessoa que conhece tudo sobre transplante, que respira transplante. Vamos lá. Entra aqui, já deu. Vou tentar de novo. Oi. Olá, tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Muito feliz de compartilhar esse momento com você e poder esclarecer algumas dúvidas, falar um pouco de transplante de rim. Agora que o assunto está bem quente, né? As pessoas estão bastante interessadas e nada como poder divulgar essas informações e a importância do transplante, da doação de órgãos. Legal. Vamos lá. É isso aí. Nada mais do que você. Eu vou falar para você que até tinha esquecido essa questão do Faustão e a respeito dessas dúvidas. Então é até bom você ter mencionado isso, que a gente conversa um pouquinho, que acho que muita gente aí confundiu que ele fez transplante cardíaco, achou que ele fez transplante renal e virou uma baita de uma bagunça isso aí. Vai ser legal para a gente poder conversar sobre a fila, como que funciona. E nada mais do que você para poder explicar. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui com a gente nesse horário. Eu sei que sua filha é pequena, o quanto você é trabalhoso, seu marido está cuidando para você estar aqui. Obrigado, viu? É isso aí, mas a roda não pode parar, né? A Luzinha tá dormindo, tá tudo em ordem. Camila, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece, saber quem é você, o que você faz, por favor. Bom, eu sou de Uberlândia, que foi onde eu me formei em medicina. Eu fiz residência de clínica médica em Uberaba, na UFTM. Fiz residência de nefrologia em São José do Rio Preto, na FAMER. Fiz residência de transplante de rim aqui na Unifesp, no Hospital do Rim. E fiz um mestrado também em transplante de rim. Então, sou mestre em nefrologia também pela Unifesp, pela Faculdade Paulista de Medicina. Eu trabalho como clínica, trabalho como nefrologista e tenho área importante do meu trabalho com maior frequência, transplante de rim, que é a área que eu sou apaixonada, a área que eu fui conhecendo. Quanto mais eu conhecia, mais eu me apaixonei e é o que me move hoje. Que legal, que legal. Pessoal, assim, quem tiver dúvidas, assim, com certeza vocês vão ter dúvidas, coloquem no balãozinho para poder organizar aí as dúvidas de vocês. Então, lá embaixo vai ter uma interrogação, um balãozinho. Coloca as dúvidas que depois eu vou pedir para a Camila ir conversando. Para quem puder e quem te conhecer, pessoas que podem se beneficiar dessas informações que a Camila vai passar, divulguem essa live, porque não é todo dia que a gente consegue ter a Camila para poder conversar. Eu estou toda semana, mas pessoas tão importantes e especiais não é comum, é difícil conseguir com a agenda dela. Então divulguem para a gente poder ter o maior número de pessoas possíveis. Camila, acho que começar primeiro, quem que pode entrar na fila de transplante? Essa é uma pergunta que eu recebo direto e muitas vezes falo assim, eu tenho doença autoimune, posso entrar na fila de transplante? Então quais são os critérios para entrar e quem que pode entrar nessa fila? Bom, vamos lá. A fila do transplante de rim, a gente vai falar especificamente de rim, isso pode ser extrapolado para alguns dos outros órgãos, mas a fila, ela não é exatamente uma fila. Acho que é importante a gente falar isso para começar. Então, a gente coloca as pessoas numa lista de candidatos a transplante e, de acordo com o importante deles, é a compatibilidade genética. Essa pessoa fica mais para cima ou mais para baixo nessa lista, de acordo com o órgão que está sendo ofertado ali. Então, quem que pode transplantar? Primeiro, a pessoa tem que estar relativamente bem. Às vezes a gente pensa, ainda mais quando a gente não conhece ninguém que faz hemodiálise ou não conhece ninguém que é transplantado, pensa que tem aquela imagem, às vezes, de filme, de novela, de que precisa de um transplante de emergência. E, na verdade, não. O transplante é uma cirurgia eletiva. Mesmo quando ele é de doador falecido, que ele tem que ser feito num tempo hábil ali,
de em torno, no máximo, de 24 horas, a pessoa tem que estar bem. Então, ela tem que estar com suas comorbidades controladas, ela provavelmente tem outras comorbidades, além do problema do rim, mas tem que estar controlado, medicado, tem que estar se sentindo bem, não pode estar com nenhuma infecção, tem que ter condições de fazer uma cirurgia, e aí entra a saúde do coração, o funcionamento do coração se estiver tudo bem, não pode ter nenhuma doença ativa não controlada, por exemplo, se estiver tratando algum tipo de câncer, naquele momento não é o melhor momento para fazer a cirurgia. Então, primeiro, para fazer transplante, a pessoa tem que ter uma doença do rim que comprometa a função do rim. E aí a gente tem alguns critérios para avaliar. Eu vou falar de forma geral sobre a taxa de filtração glomerular, que é quantos por cento, numa linguagem mais simples, que o rim funciona. E para ser candidata a transplante, ela tem que ter um clearance, uma função do rim, uma taxa de filtração, abaixo de 10% para entrar na fila para doador falecido, né? A não ser que ela seja diabética, e aí a gente tolera um pouco mais, é uma taxa um pouco maior, de 15 ml por minuto, né? 15%, para usar esse termo. Se for criança, se for menor de idade, também 15%. E então, nem sempre a pessoa com o rim funcionando tão pouquinho já está em algum tratamento substitutivo, como diálise, né? Ou diálise peritoneal ou hemodiálise. Às vezes ela ainda está estável, está controlada, está em tratamento conservador com os medicamentos, com acompanhamento médico, mas abaixo de 15 para quem é diabético ou criança, e abaixo de 10 para a população em geral. Então, primeiro, a pessoa tem que estar bem para fazer o transplante. Para entrar na fila, ela tem que estar com esse clearance ali. Normalmente, a pessoa que tem um clearance abaixo de 10, ela já tem outros sintomas, outras alterações laboratoriais que não permitem que ela tenha uma qualidade de vida fora da diálise. Então, normalmente, a grande maioria já está em diálise quando entra na fila da lista do transplante de rim. Legal. Então, precisa estar com uma doença renal avançada, então precisa estar no estágio 5. Não necessariamente precisa estar em hemodiálise, mas tem essa função abaixo de 10% para a população geral, abaixo de 15% para os pacientes diabéticos, né? E tem duas possibilidades, que é o transplante doador vivo e o transplante doador falecido. Acho que antes de falar do vivo, eu queria que você falasse como é que funciona. Tudo bem, tem um paciente que está fazendo diálise, ou esse paciente está em tratamento conservador com uma função menor do que 10%, e ele tem interesse em fazer transplante. Como é que funciona isso? Como é que ele lista nisso? Como é que todas as clínicas de diálise são obrigadas a listar esse paciente para transplante? Porque vira e mexe eu recebo pacientes, falo assim, nossa, e aí? Falaram sobre transplante? Não. A clínica de diálise nunca encaminhou, nunca falou, nenhum médico nunca comentou. Como é que funciona? Putz, fui pego de surpresa, estou fazendo diálise agora. E aí, como é que eu faço para entrar nessa avaliação? Se vai ser transplantado ou não, a gente vai falar sobre os critérios, mas como é que funciona isso daí? Infelizmente, não tem uma legislação que fale, olha, as clínicas de diálise são obrigadas a colocar o paciente numa avaliação para transplante. Embora seja uma recomendação que todas as clínicas têm, e a maioria delas faz, em algum grau. Então, quando a pessoa entra em diálise ou está com uma função renal com comprometimento avançado, ela conversa com o seu nefrologista que vai encaminhar ele para algum centro de transplante. E aí tem os centros, eles são regionais, tem alguns estados, a maioria dos estados do país tem centros de transplante, alguns não, e aí você é encaminhado para algum estado que o faça. Em São Paulo mesmo, a gente tem mais de um centro transplantador. E aí essa pessoa passa numa avaliação inicial para ver se ela tem condições de saúde para fazer um transplante, para entrar na fila, para poder esperar, ou se não, o que pode ser feito para corrigir isso. E aí ela faz uns exames iniciais, que inclui, claro, a taxa de filtração glomerular, avaliação cardíaca, avaliação de todas as comorbidades que ela tem. E esse paciente vai ser inserido num sistema nacional de transplantes. Esse sistema ele é público, ele é muito idôneo, sabe? Eu não conheço, em toda a minha experiência de transplante, eu nunca ouvi falar no Brasil sobre tráfico de órgãos ou desvio dessa fila, ela é única. E ela é única para aquele centro. Então, a pessoa que quer transplantar, ela pode escolher onde vai fazer a cirurgia, onde ela vai se inscrever. Por exemplo, no Hospital do Rim, nós temos em São Paulo, os nossos maiores centros de transplante são, por exemplo, o Hospital do Rim, que é vinculado à Unifesp, e o HC.
E eu, como paciente, eu posso escolher onde eu quero transplantar. Tem alguns hospitais particulares também que oferecem esse serviço, mas a fila, ela é regional. Então, aqui em São Paulo, eu moro aqui, eu posso transplantar em vários hospitais, mas a minha fila, a minha inscrição, ela obedece essa área circunscrita, onde esses órgãos vão ser avaliados para poder doar. Então, quando a pessoa quer fazer o transplante, ela vai no médico especialista nisso, né, nesse centro transplantador, são feitos alguns exames e coletam a tipagem sanguínea dela e um soro que a gente fala, que é uma amostrinha de sangue, que vai para um centro de imunogenética, um laboratório de imunogenética, onde esse sangue ele é tipificado. Então, eu vou ler a identidade da pessoa, a identidade genética da pessoa nesse sangue, porque, como eu disse antes, a compatibilidade é o fator mais importante para ser eleito um receptor para receber esse órgão. Então, esse sorinho vai para o centro de genética e ele fica lá, ele é renovado a cada 3 meses. E a partir dessa identidade do sangue, a pessoa entra na lista local para ser candidata a um transplante. E é importante dizer que o transplante, ele não é uma cura, infelizmente, para a doença do rim. Ele é um tipo de tratamento. E aí, como todo tratamento, ele tem uma adesão, ele tem um segmento, ele tem um acompanhamento. E tem pessoas que são melhores para um tipo de tratamento e melhor para outro tipo de tratamento. Então, quando o rim para de funcionar, ou ele não consegue, ou ele funciona muito pouquinho, a gente começa a perder capacidade vital. Então, todo órgão que para de funcionar, todos os órgãos vitais, por exemplo, se o coração para de funcionar, você não tem alternativa, a não ser um transplante de coração. Se seu cérebro para de funcionar, não tem outra alternativa. Mas se o rim para de funcionar, a gente consegue, em vida, substituí-lo e continuar vivendo. E aí, estão 2 tratamentos possíveis. Um é a diálise, que aí são 2, hemodiálise, que é pelo sangue, ou diálise peritoneal, que é pela barriga, e o transplante de rim. E a gente sabe, pelos estudos, pela nossa experiência, que o transplante é o melhor tipo de tratamento para quem tem doença do rim avançada. Claro, novamente, não são todas as pessoas que podem. Por exemplo, se uma pessoa muito idosa, ou que tem uma doença do coração muito avançada, ou que tem vasos muito comprometidos, que não vão permitir fazer uma cirurgia, ou fazer com que o sangue chegue de forma boa, de uma forma eficaz para esse rim que está sendo transplantado ali, então essa pessoa pode não ser a melhor candidata para transplante. Felizmente, são poucos, né? De cada 10 pacientes que a gente avalia no pré-transplante, 2 às vezes não cumprem esses critérios. Alguns temporariamente, outros permanentemente. Mas a maioria das pessoas são elegíveis para transplante. Então, sim, a gente espera que a clínica tenha essa iniciativa, mas se por acaso, eu estou fazendo diálise num lugar que ninguém nunca me falou de transplante, você pode ativamente ir atrás disso. Você pode procurar um serviço público e marcar uma consulta, passar na consulta, fazendo diálise ou antes de fazer diálise, para poder ter essa avaliação e ter essas informações. Então, Legal. do transplante do doador falecido, a gente entra, os pacientes entram na lista e aí eles ficam à espera desse órgão. Muito bom. Você comentou uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar na sua experiência, que você nunca vivenciou, nunca viu, nunca ouviu falar algo que burle esse sistema de transplante. Eu acho que isso é uma coisa tão importante para as pessoas. A gente tem gente de tudo quanto é lugar aqui do Brasil, vários estados diferentes. E assim, o SUS, a fila é uma fila única, indiferente se você está no SUS, se você está no convênio, se você está no particular, indiferente se você é multimilionário, bilionário, ou você não tem onde cair morto. Indiferente disso, é uma fila única. E o SUS tem várias dificuldades, mas tem coisas extremamente positivas. E a questão do transplante de órgãos é uma coisa que funciona muito bem. Então, acho que as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado antes de começar a criticar, falar besteira, falar coisas que não sabe, falar coisa que acha. Não criticar essa questão do transplante de uma maneira tão verdadeira como se fosse uma verdade, porque você tá falando mal de uma das coisas que mais funciona bem, que é mais justa, que se a gente analisa os dados, a proporção de pacientes feminino e masculino é proporcional, se é negro, se é branco, se é asiático, é proporcional. Então, é da maneira mais justa possível. Então, tomar um pouquinho de cuidado para as pessoas que ficarem criticando, falando que Faustão pulou fila, pulou não sei o quê, só porque ele é rico. Muitas vezes as pessoas falam como se soubessem, não sabem nada e criticam uma coisa que é uma das coisas que mais funciona bem. Então, acho que tomar muito cuidado
com esse tipo de falsas verdades e fake news, né? Eu acho que a internet traz para nós, como tudo nessa vida, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a informação ela é muito acessível. Então, é importante a gente não levar esses preconceitos. E muitas vezes, acho que eles vêm até do medo. Então, por exemplo, tem paciente que está em diálise e tem medo de fazer o transplante, porque acha que não vai ter uma chance na fila, porque acha que vão dar um rim ruim para ele, porque acham que... Muitos achismos, inclusive, e é importante falar disso agora, da doação de órgãos. Tem muita família que, por não ter a informação antes, não saber como funciona a doação de órgãos, tem medo de falar que é candidata à doação de órgãos, tem medo de, sabendo que um parente, uma pessoa que amada, está numa situação terminal de vida, tem medo de liberar para transplante, pensando, o tratamento dele vai ser comprometido. Sendo que, assim, a realidade que a gente vive não é essa. Pelo contrário. Tem países em que a legislação é muito diferente, né? Tem países que fazem todo tipo de transplante. Tem países lá para o Oriente Médio, onde você consegue comprar um rim. Mas no Brasil, hoje, a listagem é extremamente responsável, extremamente idônea. Ela é coordenada nacionalmente e regionalmente por órgãos públicos que funciona muitíssimo bem. Não só pela competência do serviço, mas principalmente pela competência das pessoas que trabalham ali. E nesses anos eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras, e são todas pessoas que trabalham com o que é correto, sabe? Uma retidão moral impressionante. Então, como tudo na vida, a gente tem que ter cuidado quando a gente assume verdades que não são. Então, de fato, é uma lembrança muito, muito boa que a gente falar isso agora. Camila, uma coisa que o pessoal sempre pergunta também é o medo, né? Acho que é o medo de transplantar, medo de algo novo, medo de algo que você não conhece, que poucas pessoas falam. Então, muitos pacientes que estão em terapia dialítica, eles acabam entrando naquela rotina, quer seja indo para a hemodiálise 3 vezes por semana, quer seja fazendo a diálise peritoneal à noite, achando que a vida vai ser essa, a vida é desse jeito, agora eu não vou viajar, agora não sei o quê, e tem medo de fazer o transplante. Uhum. E eu queria que você comentasse, de um modo geral, claro que a gente precisa individualizar sempre cada situação, mas de uma maneira geral, no cenário do nosso país, no Brasil, transplantar é melhor do que manter em terapia dialítica? Tanto faz ou não, realmente uma é melhor do que a outra? A resposta, eu gostaria de dar uma resposta definitiva, mas ela depende. Como tudo na medicina. E é por isso que é cada vez mais importante a gente entender que a medicina ela precisa ser individualizada. Agora eu vou falar de dados gerais, ou seja, eu peguei toda a população que tem doença do rim e estudei elas ao longo do tempo, essas pessoas. Então, quando eu separo dois grupos semelhantes, pessoas no mesmo grupo, tem a mesma quantidade de homem, mesma quantidade de pessoas com doença, com diabetes, com hipertensão, com doença vascular, grupos semelhantes. E eu coloco as mesmas idades, esses dois grupos perderam o rim, né? O rim parou de funcionar. Eu coloco, se eu acompanhar um grupo que fica em diálise e depois eu comparo um grupo que faz transplante, vão ter sempre as exceções, né? Tem pessoas que vão dialisar muito bem por 30 anos, tem pessoas que vão morrer precocemente na diálise. E a mesma coisa no transplante. São pessoas que vão viver 30 anos com transplante super bem, tem pessoas que vão perder o rim no primeiro ano. Mas, comparando os grupos, as pessoas que fazem transplante vivem mais e vivem melhor do que as pessoas que fazem diálise. A mortalidade em diálise, ou seja, a quantidade de pessoas que morrem na diálise depois de 5 anos de diálise, gira em torno de 50%. E aí não é porque a diálise é um problema, não é porque a diálise é perigosa, não é porque a diálise é letal, não é nada disso. É porque normalmente as pessoas que chegam numa situação de fazer diálise, e no Brasil as maiores causas são hipertensão e diabetes, são pessoas que já têm muitos órgãos comprometidos. O rim foi o primeiro, foi apenas aquele que manifestou uma terminalidade antes. Mas são pessoas que já têm outros problemas e às vezes em diálise os problemas continuam. Muitas vezes não mudam de hábitos, muitas vezes não melhoram os outros tratamentos. Então, eventualmente, eles morrem das complicações das doenças que eles têm. Hipertensão e diabetes, principalmente. Então, às vezes eles vão ter um infarto, vão ter um derrame, vão ter uma amputação de algum membro por causa do diabetes. E, então, quando eu comparo esses dois grupos, pessoas em diálise, pessoas que fizeram transplante, ao longo do tempo, as pessoas que fazem transplante vivem mais e vivem melhor. Então, outra coisa que é importante falar, existem dois tipos de transplante, a gente vai esmiuçar mais para frente, mas o transplante é um tratamento, ele não é a cura. Então, ele dura um certo tempo.
E aí, também falando de média, ou seja, pegando todas as pessoas que fizeram transplante e vendo como que elas desenvolveram ao longo dos anos, as pessoas que recebem um rim de doador falecido, esse rim dura, em média, 10 anos, 12 anos. E as pessoas que recebem um rim de doador vivo, esse rim dura, em média, 15 a 17 anos. Isso tudo vai depender de vários fatores. Tanto, mesma coisa de quem ficou em diálise. A qualidade dos tratamentos que ele faz, o tratamento das comorbidades, algumas questões de imunidade, mas essas pessoas, quando elas perdem o rim lá na frente, o rim do transplante, ele vai perdendo função, ele para de funcionar. Essa pessoa continua vivendo. Ela pode voltar para diálise e pode entrar na fila de novo para transplante, se for o desejo dela. Ela pode fazer um novo transplante. Então, comparativamente, o transplante é o melhor tratamento. Isso, a literatura, hoje, a medicina não tem dúvida sobre isso. Tem tecnologias sendo desenvolvidas, tem tipos de transplantes diferentes, transplante com órgãos de animais, transplantes com órgãos cultivados em laboratório, mas a realidade de hoje que a gente tem, diálise versus transplante, o transplante é o melhor tratamento. Legal. E esse dado que você fala é um dado que alarma, né? Então, se você para pensar, depois de 5 anos de transplante, 50% das pessoas em terapia dialítica, em diálise, 5 anos depois do paciente fazendo diálise, eles vêm a falecer. Então, se você vê 100 pacientes em diálise, 50 não vão estar daqui a 5 anos. Isso é uma coisa que preocupa muito. Por isso que o transplante, se você tiver possibilidade, se você for indicado, é importante fazer. E uma coisa que eu acho que as pessoas também têm que entender é, para você fazer um transplante, o melhor transplante para você é quanto melhor você estiver antes. Então, até chegar o momento de você fazer diálise, e aí muitas pessoas aqui falam que estão 3 anos esperando, 5 anos esperando o transplante, e aí fala assim, nossa, você está falando um dado que me preocupa. Faça a melhor diálise e tenha a melhor qualidade de vida possível. Tenha uma alimentação adequada, tenha uma atividade física adequada, controle outras doenças, a pressão, diabetes, obesidade, trabalhe sua parte mental, seu emocional, seu psicológico, faça uma diálise de qualidade. Não queira fazer 2 vezes por semana, 3 horas. Não é só a questão de ter ou não líquido, mas você estar bem dialisado, você ter órgãos bons, seu vaso de sangue bom com uma diálise adequada, vai fazer com que o seu transplante depois seja um transplante de maior sucesso. Isso é extremamente importante, né? E você comentou, então, da questão do transplante, mas, por exemplo, aquele paciente que mora longe, mora lá no Acre, mora em Rondônia, o acesso ao transplante é muito difícil, ele consegue transplantar em outro estado? Isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas também não entendem, porque por mais que seja precário um serviço de diálise, não estou falando nem serviço de transplante, aí então, se o serviço de diálise é precário, imagine então o serviço de transplante. Ele mora numa cidade pequena e tudo mais. Ele consegue ter a possibilidade de fazer transplante em um outro centro, vir para São Paulo, ou não dá para fazer, ele tem que fazer no estado que ele mora? O transplante, ele pode ser realizado onde o paciente quiser, onde ele conseguir. Então, se o estado dele, se a cidade dele não tem um centro que faz transplante de rim, ele pode buscar, mediante busca ativa, procurando no Google, procurando informação de pessoas que foram transplantadas, ou pela Secretaria de Saúde, onde que ele pode viajar para fazer esse transplante. Pelo SUS, esse trâmite é até bastante comum. E o paciente recebe vários auxílios das secretarias de saúde para fazer o transplante, para fazer, por exemplo, para pagar o transporte, para ele fazer a cirurgia, para pagar o transporte, para ele fazer o acompanhamento depois do transplante, que é para a vida toda. Então, a pessoa pode escolher onde ele vai transplantar. Às vezes ele tem um parente, ele mora no Acre, tem um parente que mora aqui perto de São Paulo, no interior de São Paulo. Ele pode vir aqui, se inscrever na fila, e aí ele fica na casa desse parente, ou então ele aluga um lugar para ficar. Não precisa morar no estado, não precisa conhecer alguém no estado, precisa simplesmente ir ao centro transplantador, passar por uma consulta pré-transplante e ser inscrito na fila. Aí vamos para uma parte muito importante dessa fila, né, para doador falecido, para órgãos de doadores falecidos, é que quando uma pessoa morre, ela e é doadora de órgãos, esses órgãos vão ser retirados e eles vão ficar no ambiente controlado, uma caixinha de gelo resfriado para manter aquele órgão vivo, coradinho, bonitinho, até ele chegar no corpo do receptor. Cada órgão tem uma janela de tempo que a gente considera saudável para transplantar esse órgão.
A do rim gira em torno de 24 horas. Então, quando eu tô lá, morreu uma pessoa, a equipe de captação de órgãos vai lá nesse hospital fazer essa cirurgia de retirada de órgãos, nesse momento já é coletado o sangue desse doador, que já vai para aquele laboratório de genética que eu falei antes, para ver a identidade desse doador, né, para ver qual que é a genética dele, para já bater na lista dos candidatos quem que é a pessoa mais apta a receber esse órgão. Quando isso acontece, o sistema de transplantes vê lá os 100 primeiros lugares. E ele vai ligando para os centros transplantadores, falando, ó, seu paciente está aqui, ele é o primeiro da fila, ele tem condições de fazer o transplante? E aí, por isso que é importante você passar na consulta, ver se você está bem. E aí, pronto, eu sou o centro transplantador, não, meu paciente está bem, vou ligar para ele. Aí eu ligo lá para o seu João no ar e falo, seu João, vai para o aeroporto, pega o primeiro avião e vem aqui para São Paulo que nós vamos fazer sua cirurgia. Então, como eu tenho 24 horas para isso acontecer, normalmente é bem factível, mesmo que a pessoa more longe. Claro que ela tem que estar atenta, né? Então, ela tem que estar com tudo em dia, tem que estar com os exames bons, tem que estar bem em diálise, não pode estar, por exemplo, com febre, não pode estar tratando uma infecção. Mas tá lá, tá tudo bem. Tocou o telefone, opa, já faz a malinha, já vai para o aeroporto e vem para o centro de transplante, que essa cirurgia vai ser feita. Então, tem estados, os estados, eles têm filas diferentes, né? Porque são as regionais. Porque pensa, se eu tô tirando um órgão de uma pessoa, em até 24 horas eu tenho que colocar ele em outra pessoa, em tese, quanto mais próximo você tiver do centro de transplante, melhor. Então, o Sistema Nacional de Transplante, ele é organizado em torno desses centros transplantadores e a fila fica em torno desses centros, pela proximidade. Então, dá para fazer, não precisa estar no mesmo estado, pode estar em outro estado, você pode estar em outra cidade, e aí você escolhe o estado onde você consegue ir com mais facilidade para fazer o transplante. Inclusive, um dado interessante é que o Brasil, ele tem, cortou aqui, mas já voltou, ele tem o maior sistema de transplante público do mundo. E aqui em São Paulo, a gente tem um hospital que faz o maior número de transplantes de rim do mundo, que é o Hospital do Rim. Isso é maravilhoso, é incrível, mostra a competência das pessoas que estão atrás disso, mostra a paixão das pessoas que trabalham com isso, mas também reflete reflete justamente essa disparidade entre as nossas regiões. Como a gente não tem hospital de transplante em todos os lugares, e alguns estados não tem centro que faz transplante, essas pessoas do norte, principalmente do nordeste, do centro-oeste, eles vêm para São Paulo para fazer o transplante. Então, isso faz o nosso hospital funcionar muito e fazer muito transplante. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que faz mais transplante de rim do que o Brasil, os hospitais, isoladamente, fazem menos transplante cada um deles. Então, o Hospital do Rim, por exemplo, faz 1.000 transplantes no ano. O segundo lugar, que é o Hospital de São Francisco, ele faz 600. Quer dizer que ele é menor, que ele é pior? Não. Quer dizer que nos Estados Unidos eles têm mais centros, então as pessoas fazem transplantes em outros hospitais. Então, funciona, não precisa morar perto, só escolher o lugar e fazer sua consulta e colocar na lista. Só vale a pena falar que não dá para se inscrever em vários lugares. Não dá para morar no Acre, vai se lista no Nordeste, no Sul, em São Paulo. É um lugar só, né? Não dá para se listar para vários lugares. Não. Né? Inclusive, o Sistema Nacional ele tem essa comunicação. Então, o CPF da pessoa inscrito numa fila, ele não consegue se inscrever em outra fila. Então, você escolhe um lugar e você espera a lista daquele lugar. Ó, isso é uma coisa interessante também, a necessidade da agilidade estar fácil de se conectar. Uma paciente minha está hoje no Hospital do Rim que transplantou, uma paciente muito querida, eu acho que talvez esteja vendo aqui. Ela é diabética tipo 1, estava fazendo diálise, e aí ligam do Hospital do Rim falando para que uma possível doadora. Só que ela não atende o telefone. Aí ligam para a mãe. Aí a mãe não atende o telefone. Aí ligam pro pai, que não mora mais junto, e aí o pai tá na loja, daí fala, não, atende lá. Daí a mãe falou assim, não, tá confundindo que é o Hospital do Rim, que transplante. Aí amanhã a gente vai para outro serviço fazer a diálise lá e conversar. Não tem nada de transplante, isso é trote. E assim, o pessoal não acredita. Não, liga lá, tem que fazer, o pessoal tá chamando. E vai, e essa questão de que se você, por acaso, naquele dia, seu celular morreu, não deixou outro número, ninguém atende, você pode perder a chance. Então, você tem que estar disponível 24 horas por dia, né? Isso pode... É engraçado, tem várias histórias boas, assim, da época de captação de órgãos, porque o grupo que liga para as pessoas, eles são muito bons.
Então, algumas vezes, infelizmente, isso acontece de a gente ligar. E porque, às vezes, o órgão sai de madrugada. Então, às vezes, a pessoa tá dormindo, não vê o telefone tocar. Ou tá com o telefone desligado. E aí, o pessoal pega endereço, olha no Google, vê uma lojinha que tem do lado, liga na lojinha. Assim, as equipes fazem de tudo para achar a pessoa. Mas, de fato, atender o telefone é o básico. É o básico, estar ligado ali. Legal. E é engraçado, na época que eu trabalhei no Hospital do Rim, eu tive vários pacientes de Manaus, vários outros lugares, e os pacientes vinham na consulta e tudo mais, aí traziam balinha de cupuaçu, balinha de É... açaí. Ó, isso aqui é um açaí de verdade, o que você come aí é tudo E mentira, não existe as castanhas açaí. são ótimas. As castanhas, nossa, como o paciente era pescador, morava longe, trazia peixe. É, Olha, saudade dessa época. isso é das partes mais bonitas do transplante. Uma pergunta que eu gosto de fazer na consulta pós, depois de um tempo, porque os primeiros meses são sempre de adaptação. E como para todo ser humano, as adaptações são difíceis, né? A gente sair de uma rotina, se encaixar em outra desconhecida, é sempre difícil. Mas depois que passa um tempo de transplante, uns 6 meses, 8 meses, eu sempre pergunto, e aí? É melhor a diálise ou transplante? Não tem um paciente que fala, não, a diálise era melhor. Todos eles são muito gratos e são muito felizes com os resultados, porque permite dar maior mobilidade, dar mais liberdade para os alimentos, para a água, né, para viajar, para fazer alguma coisa, para trabalhar, né, que a pessoa volta para a sociedade. Então, são assim, acho que nesses anos, a gente tem lá 15 mil pacientes em acompanhamento. Deve ter um que falou assim, não, eu preferia dialisar antes. E por motivos muito particulares. Por exemplo, perdeu um benefício do INSS e não tem vontade de voltar a trabalhar. Ou então, infelizmente, teve alguma complicação mais grave, mas é menos de 1% que tem complicações mais graves. Então, de forma geral, os pacientes que transplantam são muito gratos. E nessa gratidão, eles às vezes demonstram com coisinhas fofas. Por exemplo, teve uma paciente que fez uma toalhinha, ela bordou o nome da minha filha, assim, sabe? Para dar de presente. Nossa! É, é... o melhor presente que a gente ganha quando agrada os nossos filhos, que é agradar a mamãe, agrada o filho. É isso mesmo. Ô Camila, você falou várias questões de listar tudo mais. Eu queria falar um pouquinho das contraindicações. Muitas vezes o paciente está fazendo diálise, mas ele tem uma contraindicação, quer seja absoluta ou relativa, ele tem que ficar temporariamente fora da lista de transplante, que é um dos motivos que o Faustão também saiu da segunda colocação para a primeira, é que o primeiro colocado estava com uma infecção ativa. Então, eu queria que você falasse aí, o paciente teve um câncer, nunca vai poder transplantar, temos um tempo para isso, o paciente infartou agora, colocou um stent, está com uma infecção. Como que funciona essas situações aí de não estar apto ou estar temporariamente fora da lista? Uhum. A primeira contraindicação que eu vou citar, ela é até inesperada. É uma contraindicação social. Então, depois que a gente transplanta, existem remédios que a gente tem que tomar todos os dias, 2 vezes por dia, exatamente no mesmo horário. E isso é o segredo para o transplante funcionar. É tomar o remédio direitinho. Então, alguma pessoa que por algum motivo não consiga tomar o remédio direitinho, por exemplo, tem uma doença psiquiátrica grave, não tratada, não controlada, e não tem ninguém que pode dar esse remédio para ele naquela hora. Então, essa pessoa não pode fazer o transplante, porque ela vai rejeitar o órgão porque não tomou o remédio. Então, essa é uma contraindicação que se fala pouco, mas é algo a levar em consideração. As outras contraindicações, primeiro eu vou falar sobre a idade. Não tem, em tese, não tem idade limite para receber um órgão. Mas a gente sabe que depois de 70 anos, especialmente depois de 75 anos, quando a gente compara aqueles 2 grupos que eu te falei, pessoas que fazem transplante, pessoas que fazem diálise, começa a ficar menor essa diferença de qualidade de transplante. Por quê? Porque a pessoa está mais velha como um todo. Os órgãos dela já não estão funcionando como antes. Às vezes as doenças vasculares dela são muito impeditivas. A imunidade vai mudando com o passar da idade. Então, fazer um transplante naquele paciente idoso, especialmente maior de 75, 80 anos, vira um risco maior do que um benefício. Então, via de regra, acima de 80 anos, já não consegue mais fazer um transplante hoje, na realidade que a gente tem hoje. Entre 70 e 80, esse paciente vai ser muito individualizado. Por exemplo, é um paciente de 75 anos, mas que só tinha doença do rim. Sei lá, ele era uma doença policística. Não tem pressão alta, ou tem pressão que é muito bem controlada com remédio, não tem diabetes, come bem, faz atividade física, tem massa muscular, é lúcido, é independente, tem a família como rede de apoio. Então,
esse paciente ele pode ser individualizado entre 70 e 80 anos. Então, idade como fator limitante. Doenças ativas como fator limitante. Então, se tiver um câncer em tratamento, enquanto está fazendo o tratamento, não dá para fazer o transplante. Por quê? Por causa do risco da cirurgia e por causa dos medicamentos que ele vai usar depois do transplante. Quando a gente recebe um órgão, a gente toma uns remédios para abaixar a nossa imunidade. Para quê? Para que o nosso corpo não perceba que tem um órgão estranho ali e não ataque esse órgão. A rejeição de um órgão nada mais é do que isso. É o nosso sistema de defesa, soldadinho lá circulando no sangue, passou no rim e falou: opa, esse órgão não é daqui, vamos botar ele para fora. É isso que mantém a gente vivo, né, na nossa vida normal. Esse é o nosso mecanismo de defesa. Então a gente toma remédios em transplante que cegam esses soldadinhos. Eles passam no rim sem perceber que ele está ali. Só que se a pessoa já tem uma imunidade mais frágil, mais idosa, então talvez ela não consiga tomar os remédios porque vai abaixar demais a imunidade, vai colocar ela em maior risco de infecção, de câncer, de outras complicações. E durante o tratamento de câncer também, geralmente a pessoa está com a imunidade mais baixa, então a gente não pode piorar isso. Então, durante o tratamento de câncer, não pode fazer o transplante. Depois que o câncer foi curado, ele pode ser candidato a transplante. Cada tipo de câncer tem um tempo de observação que a gente espera para ver se esse câncer realmente curou ou se ele tem alguma chance de voltar. Em média, são 2 anos para a maioria dos tipos de câncer. Eu tive um câncer, tratei, curei, fez lá meus exames, não tem mais nada. Então, depois de 2 anos, você pode ser avaliado para fazer um transplante de rim. E aí, doenças, outras contraindicações. Doenças cardiovasculares. Essas são as mais que a gente mais vê, tá? Então, assim, eu tenho um coração muito comprometido. Eu tenho artérias que não levam bem o sangue. Eu já tive infarto, coloquei stent, meu coração não funciona bem. Meus outros vasos não são bons. Então, tá tudo calcificado, cheio de ateromatose, cheio de gordura. Então, às vezes, se a pessoa tem um coração muito comprometido, ele pode ficar fora, pode não ser apto a fazer um transplante. E aí, é importante o tratamento em conjunto com a cardiologia, porque é a cardiologia que vai avaliar se, ó, esse coração aqui consegue fazer uma cirurgia. Esse aqui não. Ah, esse não, mas se eu fizer um tratamento, se eu colocar um stent, se eu fizer uma revascularização, aí eu consigo. Então, pode ser uma contraindicação absoluta ou relativa. Porque não adianta, a pessoa está em diálise, eu colocar ela para fazer uma cirurgia que ela não tolere. Então, se ela não tem um coração que não consegue nem passar pela anestesia, pela cirurgia, pelo pós-operatório, pela perda de sangue que ocorre na cirurgia, mesmo que pequena, então ela não pode fazer o transplante. Eu não posso colocar ela em risco de morte pelo transplante. O transplante é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia agendada, com hora marcada. Não é uma cirurgia de emergência. Outras contraindicações. Infecções. Às vezes a pessoa está fazendo diálise, tem uma infecção de urina, tem uma infecção de corrente sanguínea no sangue, ou uma pneumonia, qualquer infecção, um Covid. Então, enquanto está com a doença, não pode. Terminou de tratar a doença, curou a doença, beleza, aí pode voltar. Então, essas são as contraindicações mais comuns. Muito bom. Queria mudar um pouco de assunto, que já são 9h40, que depois tem algumas perguntas, senão a gente vai estourar o tempo aqui. Uma das coisas que eu mais gosto e eu mais tento fazer no consultório, eu já tenho pelo menos uns 8 casos de transplante preemptivo. Que isso é uma coisa que eu acho que Lindo, muda o paciente. Uhum. Isso é maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre o transplante preemptivo, porque muitas pessoas não fazem a menor ideia do que seja. E o que é isso e como que a gente pode viabilizar isso? Uhum. O transplante preemptivo... antes, eu só quero citar uma contraindicação que alguém fez um comentário que eu lembrei. Obesidade mórbida. Obesidade mórbida, não dá para fazer cirurgia. Primeiro, porque o rim, antes, acho que isso também pouca gente sabe, quando a gente faz um transplante, a gente não mexe nos seus rins, a não ser que você tenha uma doença policística grave, um rim muito grande, que ocupa muito espaço na barriga. Fora isso, a gente não mexe nos seus rins, eles ficam lá quietinhos. A gente faz um corte aqui perto da virilha, ali onde faz aquela cirurgia de apêndice, e coloca o rim ali. Ele fica tipo um nenenzinho aqui. Então, se a pessoa é obesa mórbida, ela tem um abdômen muito globoso, muita gordura, o cirurgião não consegue nem alcançar o lugar que ele vai fazer a cirurgia para ser uma cirurgia boa. E depois disso, a cicatrização fica ruim, as complicações infecciosas, cirúrgicas são muito grandes. Então, a obesidade mórbida é contraindicação para transplante. O IMC abaixo de 40, aí a gente individualiza, orienta o paciente como emagrecer. Alguns casos indica cirurgia bariátrica para poder ter outros benefícios, inclusive
entrar na fila do transplante. Então, voltando. Transplante preemptivo. Essa é uma das belezas. Até eu vi 2 pacientes minhas que são candidatas a transplante preemptivo que estão assistindo. Então, essa vai especialmente para vocês. Preemptivo é quando a gente faz o transplante sem precisar passar pela diálise. Então, lembra que a gente vai perdendo a função do rim aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E a gente sabe que abaixo de 10%, normalmente a pessoa não fica muito bem sem diálise. Porque o potássio começa a subir muito, começa a acumular muito líquido, a ureia começa a subir muito, começa a dar enjoo, não consegue comer, altera o intestino, enfim. Mas existe um tempo com clearance menor do que 20, abaixo de 20, que a pessoa já tem critério para fazer um transplante. Então, se ele estiver abaixo de 15, se ele for diabético, abaixo de 10 para todos. E abaixo de 20 para doador vivo, que a gente não falou do doador vivo ainda. Mas existe uma janela de tempo em que ele está bem, ele está estável. Apesar do rim estar funcionando um pouquinho, ele está com as comorbidades controladas, está tomando remédio, está indo bem antes de chegar no critério de fazer diálise. Então, o transplante preemptivo é quando a gente consegue fazer um transplante nessa janela de tempo. E cada pessoa vai ter um tempo. Então, eu friso muito a importância de acompanhar a doença renal crônica de pertinho com o seu nefrologista, porque ele vai poder identificar a hora. Opa, peraí, já tá na hora de colocar na fila do transplante ou de achar um candidato para doador vivo, antes de entrar em diálise. E apesar da diálise ser um tratamento que mantém a pessoa viva e mantém a pessoa bem, quando a gente compara pessoas que conseguem fazer o transplante antes de entrar para diálise com as outras que tiveram que fazer diálise, quanto maior o tempo em diálise, maior o risco desse transplante não durar tanto tempo. Por causa de todas as outras complicações da doença do rim, as doenças vasculares, a sobrecarga do coração e tudo mais. Então, nessa janelinha de tempo que a pessoa tem entre ser apta na lista ali, de entrar na lista, ter um clearance baixinho e entrar na diálise, ela pode fazer um transplante. Então, para entrar na fila do transplante de doador falecido, eu não preciso estar em diálise, eu tenho que apenas ter um clearance comprometido, uma função comprometida avançada. E para doador vivo é ainda mais simples, porque se eu tenho um candidato para me doar, eu tenho um pai, uma mãe que quer me doar um rim, e eu já estou ali abaixo de 20 de clearance, eu já posso fazer um transplante com doador vivo, mesmo antes de entrar em diálise. E aí é mais fácil, porque não precisa esperar sair um rim na fila, né? A pessoa doador está bem, o receptor está bem, faz a cirurgia e não precisa entrar em diálise. Legal, muito bom, muito bom. Camila, vamos responder umas perguntas das pessoas aqui. A gente falou de tudo que a gente precisava? Deixa eu só falar um pouquinho de doador vivo, Fala. Que eu adoro. Então, verdade, fala quem pode doar para quem. Isso, o básico de doador vivo. Então, no Brasil, tá? Como que funciona? O transplante pode ser doador falecido, você entra lá na fila, como um dado, no estado de São Paulo, hoje a média de tempo de espera em fila é de 4 anos, tá? Claro que você pode ganhar na loteria, você inscreveu na lista, no dia seguinte morre uma pessoa que tem a genética idêntica à sua, é um irmão seu de outra mãe que você não conhecia. Você pode ter sorte, mas também você pode esperar 10, 12 anos, tá? A média de 4 anos. E o outro tipo de transplante é cuidador vivo, que é uma pessoa, qualquer pessoa saudável, ela pode viver com um rim só. Tem pessoas que nascem com um rim só e nem sabem. Vão saber por acaso um dia, porque fez o ultrassom e falou, ué, cadê o outro rim? Então, dá para viver com um rim só. Partindo desse princípio, a gente pode pensar que a gente pode tirar um órgão de uma pessoa saudável para doar para outra pessoa. Então, quem que pode doar? No Brasil, a legislação prevê que pode doar rim cônjuges, né, marido, esposa, em união estável ou contrato de casamento, casamento civil, ou familiares de até 4º grau. Então, parentes ou marido e esposa. Extrajudicialmente, judicialmente, ou seja, que com a autorização de um juiz, pode ser outra pessoa qualquer. Pode ser um amigo, um vizinho, um colega, enfim. Mas na lei, escritinho, família ou marido e esposa. Mas se a pessoa tiver um outro interessado, ele passa por um juiz, o juiz vai avaliar se essa pessoa está fazendo isso de livre e espontânea vontade, se não tem nenhum interesse secundário, e aí ele pode autorizar esse transplante. Então, primeiro, quem pode doar? A pessoa tem que ser estritamente saudável, tá? Porque eu não vou tirar um rim de uma pessoa se ela tiver um risco na vida dela, um risco alto, de desenvolver alguma doença do rim. Ou de, por exemplo, ter um diabetes ou ter uma hipertensão mais grave, que vai sobrecarregar o rim dela e daqui a pouco ela que vai estar na diálise ou ela que vai estar precisando de um transplante. Isso não faz sentido.
Então, a pessoa que vai doar, ela faz... A pessoa que quer doar primeiro, ela tem que ser ou parente, ou marido, esposo, ou autorizado pelo juiz. Ela tem que ter um tipo sanguíneo compatível. No Brasil, a gente só faz transplantes com tipo sanguíneo compatível. O que é isso? A mesma pessoa que pode doar sangue para você, ela pode te dar um rim. Então, um receptor do tipo O, ele só pode receber um órgão O. Então, eu sou A, por exemplo. Se meu marido quiser me doar e ele for B, ele não pode me doar. Ele tem que ser A ou O. Felizmente, ele é O. Então, se eu precisar de um rim, eu sei que eu posso contar com ele. Então, primeiro tem que ter a compatibilidade de sangue. Depois disso, a pessoa não pode ter nenhum problema de saúde. Então, ela não pode estar obesa, ela não pode ter diabetes. O que a gente tolera, às vezes, com problema de saúde, ela pode ter uma hipertensão muito leve, que controla 100% com um remédio só. Então, essa pessoa tem hipertensão leve, tirar o rim dela talvez não comprometa a função futura. Então, ela pode ser uma candidata. Ela não pode ter nenhuma alteração no rim, nenhuma alteração de proteína na urina, sangue na urina, nada. Outra coisa que às vezes a gente pode abrir uma exceção é quem tem pedra no rim. Então, se eu tenho 2 rins, eu tenho uma pedra em um rim, se não são muitas pedras, não são dos dois, se eu não tenho nenhum problema no meu metabolismo, eu posso doar esse rim. Aí eu pego o rim que tem pedra e dou para outra pessoa, entendeu? Mas, normalmente, esses são os critérios. Outro critério importante, que aí é um pouco individual, a pessoa tem que ser maior de idade, e via de regra, a gente pensa em pessoas pelo menos com mais de 30 anos. Por quê? Porque quanto mais jovem eu sou, menos eu sei o que eu vou ter de problema no futuro. Então, se eu tenho 30 anos, eu sou saudável, mas meu pai tem hipertensão, minha mãe tem diabetes, a chance de eu ter essas doenças no futuro é grande. Então, quanto mais velho eu for e não tiver desenvolvido essas doenças, menor a chance de eu ter esse risco. Então, normalmente, pessoas maiores de 18 anos podem doar e a gente sempre sugere que sejam pessoas mais velhas, mulheres que já tenham prole constituída, porque a gente sabe que a gestação sobrecarrega o rim, né? Então, se ela tem só um rim, pode ser prejudicial para ela, pode fazer perder a função do rim. Então, quero doar, mas eu ainda quero engravidar. Não, então espera um pouquinho, resolve, vê quantos filhos você quer ter. Ah, não, meu marido já fez vasectomia, não quero saber mais de filho, então, beleza, pode ser um candidato. E a gente tenta evitar, também é uma sugestão, mas sempre individualizado, que filhos doem para pais, ou que sobrinhos doem para tios. Por quê? E isso sempre me moveu, porque eu pensava, se meu pai perdesse o rim, não tem ninguém no mundo que me impeça de dar o rim para ele. Porém, a gente tem que entender que a pessoa que está em diálise está ali por uma doença. E essa doença possivelmente tem alguma carga genética. Eu já tenho um rim, se meu pai tem um rim que não funciona, a chance de eu desenvolver a mesma doença que ele é grande. Então, seria imprudente, nesse cenário, um filho doar para um pai. E normalmente, quando a gente conversa isso no consultório, os próprios pais não querem que o filho se submeta a isso. Então, isso aí já vem da individualização. Mas, em suma, o transplante de dador vivo é isso. E ele, normalmente, é um transplante que dura mais. Por quê? Lembra que o rim fica até 24 horas para ser feita a cirurgia? Nesse tempo, quanto mais tempo ele está fora do corpo, mais células ele perde, mais mortezinhas ele tem. No transplante de doador vivo, eu faço as duas cirurgias ao mesmo tempo. Tá o doador numa sala, o receptor na outra. Eu tiro o rim da barriga do doador, já vou para a barriga do receptor na hora. Então, o rim não sofre quase nada de apoptose, ele não sofre quase nada de lesão celular. Então, esse rim tende a durar muito mais. Pronto, resumi os doador vivo. Vamos ver as perguntas. Não, maravilha. Exatamente isso. E a importância da gente, o mais importante é a gente garantir a segurança do doador, porque a gente não quer de maneira alguma que o doador se torne um renal crônico dialítico no futuro. Então, a importância disso, de priorizar. E eu só lembro de um caso de doador filho doando para papai, porque eu particularmente eu concordo plenamente. É muito questionável isso, algumas coisas, mas a carga genética, a princípio, filho vive mais do que pai. E só lembro de um caso onde o pai tinha em torno de uns 68 anos e o filho já tinha 50, 51, 52. Ou seja, ele teve o filho muito novo, o pai já era velho, já tinha 68, o filho já era velho, já tinha 50 e pouco. E aí viabilizou a doença, porque teoricamente estava perfeito e não manifestou nenhuma outra doença. Mas isso é muito importante, a questão da tipagem sanguínea como primeiro critério, e não só esse critério, mas como primeiro critério para isso. Antes da gente ir para a pergunta, eu queria que você falasse uma coisa que também é campeã de dúvida.
que é painel e o que isso influencia. Isso é um negócio Você que é tá com campeão de tempo? dúvida. Você tá com tempo? Tá Você bom, só tem mais 11 minutos. vou tentar ser simples, porque essa parte de painel ela é difícil de entender para todo mundo, até para quem tem experiência na área. Antes disso, eu quero falar uma coisa. Primeiro, para doar, a pessoa tem que querer muito, de livre e espontânea vontade, sem nenhuma coerção, sem nenhuma chantagem, sem nenhum nada. Ela tem que falar assim, olha, eu quero te dar um rim porque eu te amo e é isso. Eu não espero nada em troca. Então, isso é muito importante falar sobre doação. Sobre painel alto. Vamos lá. O que é um painel? Quando a gente... no nosso sangue, a gente tem as nossas células, que são células muitas, e nós temos as células de defesa. Então, à medida que eu vou me expondo a coisas na vida, eu vou gerando células de defesa. Esse é até o princípio da vacinação. Eu dou uma vacina para abrir o meu corpo, fazer uma célula de defesa para aquela doença não me pegar, ou não me pegar de uma forma muito grave. E então, quando eu vou me expondo a coisas na vida, às vezes eu faço células de defesa que são permanentes, não são temporárias. Por exemplo, um raciocínio aqui, Covid. Eu vacinei contra o Covid, eu fiz uma célula de defesa específica contra ele, e depois ela vai caindo, às vezes eu tenho que fazer uma outra dose, ou porque o vírus muda. Então, tem alguns eventos na vida que expõem a gente de uma forma permanente. Quais são eles? São 3. Receber sangue de outra pessoa, então transfusão de sangue. Por quê? O sangue é um órgão. Então, lembra que eu falei que a gente tem soldadinhos no corpo que querem expulsar tudo que é diferente? Então, quando eu recebo sangue de outra pessoa, aquele material genético entra em contato com o meu. O meu corpo olha, fala, opa, isso aqui é diferente. E faz células de defesa contra ele. E isso é permanente, ele guarda essa memória para sempre. Gestação. Então, gestar significa ter um material genético diferente dentro de você. Então, seu corpo cria uma memória. Ó, ele teve contato com isso aqui que é diferente. Vamos deixar uns soldadinhos prontos aqui, caso aconteça alguma coisa para a gente atacar. E o terceiro tipo de imunidade permanente é um transplante. Então, quando eu recebo um órgão de outra pessoa, meu corpo identificou, por mais que ele não ataque aquele órgão, ele identificou, ele sabe que tem ali um órgão diferente e sabe a identidade dele. Então, essas são as 3 coisas que fazem o painel subir. O painel é justamente a sua quantidade de informações diferentes que seu corpo sabe, a qual seu corpo está pronto para lutar contra. Então, uma pessoa que teve várias transfusões de sangue, cada vez que ela transfunde sangue, recebe sangue de outras pessoas, ela identifica aquela célula, aquela identidade genética como diferente e cria muitas células de defesa. Então, quando eu tenho um painel muito alto, significa que se eu receber um órgão que tem aquele inimigo que eu já conheço, eu vou querer atacar. Então, claro, na cirurgia do transplante, eu dou remédio para tentar minimizar esse efeito, mas nem sempre eu consigo eliminá-lo. Então, quando a pessoa tem um painel muito alto, a chance dela ter células de defesa demais que ataquem outro órgão pode ser muito grande, a ponto de não ser possível fazer um transplante com ela. Pelo menos com aquele órgão que está sendo ofertado. E a gente faz isso através daquele sorinho que quando a pessoa entra na fila, ela coloca lá no laboratório. Eu vou medir esses anticorpos. Então, sai um rim. Olha, o rim poderia ser seu, mas eu dosei aqui no seu sangue que você tem 10 mil soldados para bater ele. Eu não posso te dar esse transplante, porque na hora que eu fizer a cirurgia, seu corpo já vai atacar e você vai perder esse rim. Agora, ó, você tem aqui uma célulazinha de defesa, mas você tem só, 30 soldados. Então, beleza, esses 30 soldados eu consigo enganar com remédio. Então, isso mais ou menos, muito mais ou menos, é o painel alto. É importante dizer que ter painel alto não significa que não pode ter um transplante. Qual que vai ser a salvação de quem tem um painel alto? Receber um órgão de alguém que ele não conhece. Tipo assim, que os soldadinhos dele não conhecem. Então, na identidade genética dele, não tem nada ali que o corpo conhece. Então, eu posso ter 99% de painel, mas eu tive a sorte de o órgão que saiu para mim, ele está nesse 1%. Então, meu corpo não reconhece ele. Então, eu posso receber o transplante. Então, painel, via de regra, é isso. Ele serve para a gente entender o risco imunológico dessa pessoa. O transplante, ele é uma operação, ele é uma cirurgia, um acompanhamento que é basicamente imunológico. Então, eu estou tentando enganar o corpo para ele não atacar o rim. Então, esse é meu alvo, manter a imunidade baixa e manter os soldadinhos todos descansando para não atacar o rim. Então, painel é mais ou menos isso. Não sei se deu para ter uma noção. É uma área que eu gosto muito e que é muito difícil de explicar. Não, legal. É extremamente complexo, uma pergunta extremamente comum. E eu acho que é importante frisar que quem é por candidato, quem já tem uma doença renal crônica, não necessariamente está fazendo diálise, mas evite
transfusões de sangue. Por isso que é tão importante a gente tratar uma anemia. Parece besteira, mas corrigir uma anemia lhe ajuda a evitar uma possível transfusão de sangue, caso você tenha uma infecção, caso você precise internar no hospital por conta de uma coisa que aconteça. Então, evitar as transfusões são extremamente importantes para evitar de você receber um material genético de uma outra pessoa e seu corpo atacar, criar anticorpos e aí subir o painel. Porque quanto maior o painel, maior a dificuldade que vai começar a surgir para você conseguir receber um órgão, né? Então, isso aí é uma coisa extremamente importante. Eu vou selecionar que a gente tem só 5 minutinhos aqui para... Vou pedir para você ser bem objetiva, tá? Tá. Perguntar aqui, tem uma idade ideal para fazer o transplante? A idade você meio que comentou, mas dá uma pincelada por cima aí. O transplante ele pode ser feito a partir de 10 quilos. Então, crianças, às vezes, tem que ter um peso aceitável para fazer o transplante. E, claro, vai dar a experiência de cada equipe que está fazendo esse transplante. Até 70 anos, grosso modo, até 80 anos, individualizando. Se a pessoa estiver muito bem de 70 e 80, ela pode... Legal, dá uma cortada aqui. E depende muito. Por exemplo, se for um 80 anos, maratonista, corre 42 quilômetros, é diferente de um cara de 60 anos que é acamado. Então, a importância de individualizar. Perguntaram uma coisa muito boa aqui. Paciente com má adesão ao tratamento hemodialítico. Ele já faz hemodiálise, é má aderente. Consegue transplantar? Essa pergunta é muito boa. Porque isso é tema de congressos. Todo ano isso é falado em congressos. Porque, assim, se uma pessoa nunca levou o tratamento a sério, é possível que ela não leve o tratamento a sério, sim. Mas isso só não deve ser uma contraindicação do transplante. Eu te falo por quê. Eu te falo porque eu acredito nas pessoas. Eu trabalho com pessoas, eu tenho fé nas pessoas. Então, de repente, se aquela pessoa entender que a vida dela tem uma nova oportunidade, que depende daquilo, se ela tiver a oportunidade de ser ensinada direitinho, e às vezes saber que é um marco zero. Então, às vezes ela não trata direitinho, mas até porque ela acha, não, já foi. Poxa, eu sou diabética há tanto tempo. Eu acredito nas pessoas. Então, eu acho que a má adesão pré-transplante não pode contraindicar o transplante. Mas isso tem que ser muito bem conversado. Como eu disse nas contraindicações, pessoas, por exemplo, com doenças psiquiátricas muito graves, que não conseguem tomar remédio, que não tem ninguém que cuide, que definitivamente não vão tratar, elas não podem fazer o transplante. Mas a grande maioria das pessoas não trata bem por outros motivos. Então, dá para resgatar essas pessoas. Eu acredito nisso. Uma outra pergunta. Quando você entra na fila, assim, quando o paciente tenta doador vivo, a fila de transplante do doador falecido é anulada? Essa é uma pergunta muito boa também. Não. As coisas acontecem em paralelo. Você pode entrar na fila de doador falecido e, ao mesmo tempo, você pode ver questão de doador vivo, pode até vir em outro hospital, que não aquele para o qual você se inscreveu para doador falecido, e segue tentando o doador vivo. Muitas vezes, às vezes, a gente, enquanto avalia o doador vivo, porque é uma série de exames que o candidato a doador faz. É exame do coração, estômago, cabeça, tudo. A gente revira a pessoa de cabeça para baixo. Às vezes, enquanto está fazendo esses exames, aparece um rim e a pessoa faz um transplante de doador falecido. Então, elas correm em paralelo, uma não anula a outra. Paciente com tipagem AB positivo, pode ser B, transplante de quem? De todo mundo. AB é o melhor, né? Positivo ou negativo não faz diferença para o transplante, tá? É só a letrinha mesmo. Então, o AB, ele é o receptor universal. Ele pode receber A, O, B, AB, ele pode receber de todo mundo. Uma pergunta que é interessante para começar a prestar atenção. Boa noite, fiz um exame de tomografia e deu ateromatose esparsa ilíaca. É preocupante? É preocupante no sentido de que seu corpo já está sinalizando que ele tem um problema vascular. Se ela é esparsa, provavelmente ela é leve. Então, ainda dá tempo de correr atrás disso. Mudar hábitos, atividade física, medicamento para o colesterol, para não fazer essas placas piorarem. Porque a cirurgia do transplante parece uma cirurgia de rim, mas, na verdade, ela é uma cirurgia de vasos. Vem um rinzinho assim, que parece um feijão, tem uma artéria, uma veia e um ureter. É isso. Então, a cirurgia consiste em fazer uma cirurgia, em grudar ali com um fio, essa artéria que veio com a sua artéria. Se a sua artéria tem placa de ateroma, ela é friável, ela dissolve, ela não segura a linha. Tenta costurar um negócio gorduroso, você não consegue. Então, é por isso que
ateroma, placa de ateroma, ela não permite uma cirurgia boa. Mas se ela é esparsa, então ainda tem futuro, ainda dá para cuidar. Última pergunta aqui, para perguntar aqui, depois eu quero contar o último caso para poder finalizar. Perguntaram assim, quem faz transplante tem que tomar remédio pro resto da vida? Quem faz transplante tem que tomar remédio pro resto da vida. E aí que tá. É uma coisa importante de pontuar, porque por mais que o transplante seja melhor que a diálise, na maioria dos casos, é um tratamento para a vida inteira. E é um tratamento difícil. Claro que a gente se adapta, nós somos seres humanos, são altamente adaptáveis, vira uma rotina, mas tem que tomar remédio todo dia, no mesmo horário. É 8 da manhã, então é 8 da manhã, 8 da noite, todo dia, sem exceção. Por quê? Esse remédio esse remédio dura 12 horas no sangue e é ele que faz o seu corpo não atacar você mesmo. É ele que faz o seu corpo não atacar o rim. Então, se você esqueceu de tomar o remédio e tomou 1 hora depois, seu corpo ficou 1 hora sem proteção. E 1 hora para o corpo é um tempo suficiente para ele produzir soldadinhos ali para atacar esse rim e poder fazer uma rejeição. Não só do transplante. Isso eu estou falando mais importante para o transplante durar. Mas você fez o transplante, mas as suas outras doenças continuam. Sua hipertensão continua. Pode melhorar? Pode, mas ela continua. O diabetes continua. Às vezes ele até piora um pouquinho pós-transplante, por outros motivos que eu não quero dizer aqui. Outros acompanhamentos, atividade física, controle de peso, tudo isso continua machucando o seu corpo. Então você precisa tratar as outras coisas, não só para o seu rim durar mais, mas para você viver mais. Ainda mais agora que tem uma nova vida aí no seu corpo. Legal. Camila, só queria comentar um último caso para a gente dar a última palavra para você falar com o pessoal. É engraçado o quanto eu acho o transplante uma coisa extremamente bonita. E um dos casos que me marcou demais no ambulatório do pós-transplante no Hospital do Rim foi um caso de um paciente com síndrome de Down, uma síndrome de Down relativamente importante. A gente sabe que a evolução da medicina fez com que pacientes com doença de Down, síndrome de Down, sobrevivessem muito mais, mas até então a mortalidade, a vida é muito mais curta no paciente com síndrome de Down. E esse paciente com síndrome de Down, então ele já tinha uma limitação muito mais importante, não é uma pessoa praticamente normal, era muito limitado até para andar, se movimentar, e ele recebeu um transplante. Ele recebeu um rim, um paciente com síndrome de Down. E eu me perguntei, falei assim, nossa, mas por que que ele, que teoricamente é muito mais limitado, e uma das ideias da filosofia do transplante é fazer o paciente voltar à funcionalidade na sociedade, voltar a ser ativo, voltar a produzir na sociedade e voltar a uma vida normal. Por isso que muitas vezes você perde todos os benefícios. Eu me perguntei, na época, por que que esse paciente, dentre tantas pessoas que precisam, na escassez de órgão, por que que ele recebeu isso aí, sabendo que muitas vezes ele tem dificuldade de tomar remédio, ele vai ter uma vida curta e tudo mais. E aí uma pergunta que eu falei, que explicação que eu vi me comoveu demais, que fala o seguinte: muitas vezes o transplante não é só para o paciente, mas para toda a família ao redor desse paciente. Uhum. Porque o fato desse paciente com síndrome de Down receber um transplante tira ele da diálise e traz novamente vida, facilidade, logística para a família, porque sobrecarrega menos a mãe, sobrecarrega menos o pai, que precisavam levar ele para um centro de diálise 3 vezes, que ficava brigando na diálise, que ele não queria continuar fazendo diálise, que ele não queria ficar 4 horas recebendo sangue, que aí tem que ficar segurando o braço, porque ele pode tirar o catéter, pode tirar a fístula, e tem toda a comorbidade. E o fato de você dar um transplante a essa criança com síndrome de Down traria não só benefício a ele, mas benefício principalmente à família dele. Traria uma melhor vida, logística, tudo, a família. Isso me marcou demais, porque o transplante não é só para o paciente, mas é para todo mundo que é envolvido. Para a sociedade como um todo. E por isso a importância de esclarecer sobre a doação de órgãos. Sabe? Não tenham medo de se declarar doadores de órgãos, não tenham medo de, numa situação trágica, de ter um familiar nessa situação de doar órgãos, não tenham medo de doar órgãos, porque isso hoje é uma coisa que faz a sociedade reviver, traz vida, traz produtividade, traz alegria para a sociedade como um todo. Camila, fala as últimas palavras, o que você dá de conselho para as pessoas, o que as pessoas que ficaram até agora, 10 horas da noite aqui, nos assistindo. Não, primeiro eu quero agradecer, Carlos, porque
Eu te admiro muito, a gente trabalhou junto no Hospital do Rim, você me ajudou em muitas outras oportunidades e eu admiro muito o seu trabalho, não só como nefrologista, como pessoa, como pai, mas nesse papel importante que você tem de trazer informação. Então, você está sempre fazendo live, você está sempre trazendo informações. Informação é a alma do negócio, né? Com informação a gente vai longe. Ainda mais em nefro, que é tão obscuro, né? Aquela área de medicina que ninguém mexe, porque todo mundo tem medo. Então, quanto mais informação, mais as pessoas vão estar prontas para viver mais, viver melhor. E meu conselho, se é que eu estou em posição de dar um conselho para alguém, é cuidar do rim é se cuidar. Então, o rim, ele é uma esponjinha. Algumas pessoas têm doença só do rim. Sei lá, no máximo 30%. Tem doenças ali que é só do rim que não tinha o que ela fazer. Mas a grande maioria das doenças do rim vem das outras doenças. É a pessoa que ganha muito peso, que não trata hipertensão, que não trata diabetes, que não faz acompanhamento médico. E aí, quando vai ver, já perdeu o rim. E o rim é silencioso, ele não vai te avisar. Quando ele te avisar é porque já está tarde. Então, o meu conselho é acompanhe, faça o exame de urina simples, faça o exame de creatinina, faça consulta com o nefrologista de rotina para ver se está tudo bem. Pensem muito bem antes de tomar qualquer coisa. Ah, vou tomar um remédio porque meu amigo, meu vizinho falou que é bom, porque um nutrólogo X passou um remédio e tal. Converse com alguém sobre isso. O rim é uma esponja. Tudo que você toma, tudo que você faz, o rim filtra, né? Essa é a função dele. Se você toma medicamentos sem orientação médica ou de um profissional competente, usa orientações médicas muito sem base científica. A gente tem visto, eu vi o Carlos falando sobre isso recente, excesso de vitamina D, injeção de preenchimento com PMMA. Tanta coisa afeta o rim, então não custa cuidar, tomar água, fazer atividade física, cuidar das comorbidades e passar no nefrologista de rotina para ver se está tudo bem. Legal. Quero Mensagem falar duas coisas e uma para você, Camila. Eu acho que assim, a gente, pro pessoal, cuidem-se. A vida, você é a prioridade sempre. Não negligenciem sua saúde. Não arrumem desculpa para você manter numa situação ruim, onde está sendo maltratado, mal conduzido, onde ninguém te explica. Vá atrás, saia da inércia. Eu acredito muito que a gente veio para cá para poder criar uma sociedade melhor, para poder trazer mais informações. E o que eu vi de perguntas, é claro que a gente não consegue responder tudo, mas tinha muita pergunta, de muitas perguntas básicas que você pode ajudar, Camila. E alguma coisa que eu te falo, assim, Fala desde o começo. volta para as redes sociais. Eu acho que é importante, você pode contribuir demais. Eu sei que a maternidade, tudo, é uma logística difícil, mas daqui a pouco está começando a aliviar. E não use isso como desculpa, porque você pode ajudar demais as pessoas. E a quantidade de perguntas e a quantidade de informação que você tem o dom da oratória, você tem o dom de explicar, você tem uma didática boa e eu vou te falar que você tem uma missão aqui. Você desperdiçar esse dom, essa habilidade de comunicação, isso é um desperdício não só para você. A gente veio para transformar e ajudar as pessoas. E você deixar isso passar é um desperdício. E eu digo até mais, isso é até um egoísmo. Então, volte para poder ajudar as pessoas que você pode ajudar demais. Até suei aqui, Carlos. Nossa Senhora, obrigada. E você tem razão, eu vou voltar. Vou voltar às redes sociais. Agora a Malu já está com 1 ano e meio, eu já tenho fôlego. Obrigada, muito obrigada sempre. Pessoal, obrigado novamente. Obrigado a todo mundo. Diegão, obrigado por liberar sua esposa aqui. Obrigado de verdade a todo mundo, viu? Muito, a gente vai ter mais vezes que vamos fazer, tá bom? Obrigadão. Um beijo, tchau, pessoal. Boa noite.